Olá, Creators! Bom dia, meus amigos! Vamos de Portões Celestiais hoje com Rose Nascimento. Oi, Deise, bom dia. Cafezinho. De um lugar. Tá ótimo, obrigado. Para os amantes de café, ó. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar. Onde eu tô. Vai entrar? Vou botar aqui. Já tá ao vivo? Já estamos ao vivo para nossa segunda aula do curso. Ó quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui. Jerusalém Cardíaca. Já chama a galera para daqui a pouco aí falar um pouquinho hoje. Isso, ó. Você quem tem nos dado ouvido. Você que tá chegando aqui, olha, sejam bem-vindos, bom dia. Sexta-feira. Sextou, né? Sextou. Quando eu passar os portões celestiais. Tem que mandar a solicitação, né? Cadê o meu povo da Conexão Creators? Cadê? Bem juntinhos, bem ao lado do meu rei. Eita, bom dia, Fabinho! Chegando aqui. Tá na área aí, ó. Minha mãe chegando. Beijo, mãe. Saudade. Sempre, sempre. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Pastor Rogério Neves, seja bem-vindo, meu querido, à potência da indústria gospel. Se você ainda não ouviu a música do Pastor Rogério Neves, procura lá no YouTube. Aumenta a presença. Rogério Neves, procura no Spotify, no Deezer. Pode procurar assim. Olha a Dayana chegando aqui, bom dia. Ó, só sucesso. Deixa eu ver se eu melhoro essa luz aqui. Aumenta a presença. Presença? Vem lá de dentro pra fora. Ó, queremos a versão em inglês do Aumenta a Presença. Eita, fiquei verde. Azul. Como é que... Meu Deus. Meus amigos, sejam bem-vindos. Bom dia, Dayana. Dormiu bem, Dayana? Tá tudo certo? Vai de cafezinho? Ó, começando o dia com café e encerrando o dia com café lá em Niterói hoje. Vai ser sucesso. Aguardando com expectativa. Meus amigos, sejam bem-vindos. O Fabinho tá ali. Vou mostrar o Fabinho ali. No outro departamento da TV. Rapaz. Sejam bem-vindos. Antes da gente começar a nossa aula, eu quero dar aqui um super beijo pro nosso querido parceiro Marcelo, né, Fabinho? Isso aí. O Marcelo, gente, ele é do DHR Gestão Integrada. É uma empresa de consultoria, auditoria e treinamento. É uma empresa que dá treinamento de qualificação para você, empreendedor, para você que tem os seus negócios, você que quer deixar a sua empresa naquele padrão de qualidade, aqueles padrões de qualidade da ISO, sei lá das quantas, é sucesso. Essa é a empresa que você precisa contratar para poder treinar sua equipe, capacitar sua equipe, que vai ser um sucesso para você. A gente vai deixar na descrição. Como é que é? Todos os ISO possíveis. ISO Todos os 9001. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Eles são especialistas em treinamentos voltados para a área de qualidade, segurança do trabalho, meio ambiente, saúde ocupacional e normas regulamentadoras, que é a NR01 e a NR37. Então, olha, é sucesso, viu? É sucesso. Você, com certeza, vai abençoar a sua vida, a sua empresa vai ter aquele padrão de qualidade, né, que é necessário. Nós vamos deixar na descrição dessa live aqui depois
o contato, o Instagram, o telefone, tudo para você entrar em contato com essa equipe. Gente, são os nossos parceiros que estão apostando no nosso trabalho, estão abençoando a nossa vida. Então, olha, não deixe de abençoar a vida deles também. Corre lá, que eu tenho certeza que vai ser sucesso para você. Beleza? Confirmado? Combinado? Ok, bora para nossa aula. Vamos voltar um pouquinho na música aqui da Rose Nascimento. Mas voltar. Eita, glória. Portões celestiais. Formando a Jerusalém cardíaca aí. É o quê? Formando a Jerusalém cardíaca aí através da música. Nós iniciamos ontem aqui o curso Jerusalém Cardíaca e nós falamos que esse curso é algo que o Senhor nos deu há 2 anos atrás. Pastor Rogério está nas barcas, minha mãe dizendo aqui, graças e paz amados. Vamos de café, Dayana. É forte, é forte. Então, nós iniciamos há 2 anos atrás, o Senhor nos deu essa visão sobre Jerusalém Cardíaca, né? Por que Jerusalém Cardíaca? Porque Jerusalém será o centro do mundo, né? Na vinda de Jesus, ele vai estabelecer uma nova Jerusalém, uma morada eterna para mim e para você. E, em comparação com o nosso coração, que a Bíblia fala que é de onde saem as fontes da vida, é o centro ali de todas as coisas, né? No nosso coração, no nosso corpo. Então, nós trazemos essa ideia da Jerusalém cardíaca, né? Então, nosso coração precisa estar em Cristo, e em Cristo ele representa para nós também essa eternidade, onde nós vamos morar para sempre com ele, num lugar chamado Nova Jerusalém. Nós falamos aqui também ontem que muitas igrejas esqueceram, ou pelo menos riscaram da sua lista de pregações, de ensinamentos sobre a Nova Jerusalém. Né? Nós estamos agora resgatando essa experiência, resgatando essa esperança, pela perspectiva e expectativa no nosso coração de que nós vamos viver eternamente com o amado da nossa alma, Jesus Cristo, aquele que nos salvou. Não é não? Diz aí, Fabinho. Não é assim, David? Então, assim, uma coisa interessante, para nível de curiosidade, eu gostaria de trazer uma curiosidade em relação à suntuosidade, à grandiosidade do que é a Nova Jerusalém. Né? Nosso amigo Johnny, né, do canal Desembaralhando o Futuro, ele fez um gráfico, né, fez um desenho muito interessante, né, de como seria o tamanho, a suntuosidade, a enormidade, as dimensões estratosféricas, né, da Nova Jerusalém. E o mais interessante, né, do desenho que ele fez, né, daquela arte gráfica que ele fez ali, computadorizado, é que ele fez o seguinte: a Nova Jerusalém ela tem dimensões tão gigantescas que ela vai ultrapassar a exosfera, né, e vai ficar entre céus e terra. E quando Jesus ele faz a oração do Pai Nosso, né, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, né, quando ele chega nessa parte ali, ele já estava com certeza em mente algum tamanho do que era a Nova Jerusalém. Né? Quando você vai ali em Apocalipse, na hora que João está ali com o anjo e ele manda medir o tamanho da Nova Jerusalém, esse tamanho, essas dimensões, tanto em largura quanto em altura, né, é como se fosse praticamente a dimensão do Brasil inteiro, né? E como se fosse a dimensão entre daqui acima da exosfera. Então, tipo, céu e terra estarão interligados. Vocês ficam aí suspirando, olhando para o Empire State, achando que aquilo ali é enorme, ou olhando para o Burj Khalifa, achando que aquilo ali é grande, ou olhando para o Monte Everest, achando que aquilo ali é enorme. Não, a Nova Jerusalém ela vai interligar céu e terra, assim na terra como nos céus. Né? Então, você vai ter o vislumbre quando Deus, Jesus Cristo, descer na terra, quando essa enormidade construída pelo nosso Senhor, indo pelos ares, descendo aqui na terra e sendo constituído, céus e terra, no mesmo lugar. Né? Então, quando Jesus nos ensina a orar ao Pai Nosso, ele está nos ensinando a gente pedir, né, que a Nova Jerusalém desça, que a Nova Jerusalém venha aqui para na nossa terrinha aqui e se torne um lugar só, céus e terra. Olha que maravilhoso. Né? Mas só que a gente faz a oração do Pai Nosso e não se dá conta, né, de que
ali em Apocalipse, Jesus está mostrando ali, através do anjo para João, que existe uma distinção entre a Nova Jerusalém, tamanho de largura e profundidade, né, aquele espaço público que está medindo ali, algo que é muito maior do que qualquer construção que você já imaginou, entende? Então, assim, imagine um lugar como aqui, aí a Rua do Nascimento, onde não vai haver nada construído parecido nessa terra que descerá e fará essa interligação, né? Assim na terra como nos céus. É isso que nós estamos convidando a você aqui nessa manhã para começar a pensar. Gente, Jesus está muito próximo. Os sinais todos mostram o quanto ele está logo ali, já descendo com essa nova Jerusalém. Mas se a gente não começar a pensar sobre ela, quando vier, a gente vai achar que é um filme do Steven Spielberg. Afinal de contas, ó, gente, pensa que Hollywood já vem falando sobre isso, tentando educar eu e você de que quem vai descer aí com uma grande espaçonave é outra coisa. Mas não é. Se você olhar para Apocalipse, João já está dizendo há muito tempo que o que vai descer é a Nova Jerusalém e vai ser estabelecida aqui na Terra, assim como é no céu. Isso aí. Bom, bem-vindo e bom dia para quem está chegando. Luana, Luana, eu estou sabendo de um negócio. Ontem a gente foi visitar a missionária Tatiana. E eu quero ter um negócio aqui com você, Luana. Luana, fiquei sabendo que você deu para a missionária Tatiana um potinho de patê de frango. Opa! Eu quero saber onde é que está o meu potinho de patê de frango. Vamos justo, a gente não pode exigir muito não, que a gente comeu um potão. A gente comeu bastante. Mas a gente também pode levar para casa, né? Beijo, Luana. O Cris chegando aqui também. O melhor potinho de patê que eu já comi. O melhor potinho de patê de frango de todos os tempos é o da Luana. Cadê? O Cris chegando aqui também. Foguete não tem ré. Isso aí. Só sucesso. Daiana aqui caindo nas gargalhadas. Meus amigos, então, vai chegar um dia da nossa aula, nós vamos tirar um dia só para falar sobre as medidas da Nova Jerusalém e a sua grandiosidade e como a gente ainda não conseguiu vislumbrar o tamanho disso, que é o que o Fabinho está falando, né? Que a gente vai falar também mais especificamente sobre as expectativas de Hollywood. Manda um abraço aí para a galera do Nova Gospel. Inova Gospel! Os nossos queridos parceiros do Inova Gospel. Ó, amanhã não. Quarta-feira vai ter café de unidade de pastores em São Gonçalo. E eu tenho certeza que a gente vai se encontrar ali. Vai ser bênção de Deus, hein? Bênção de Deus. Tá chegando a caravana do amor, tá chegando a marcha para Jesus. Muita coisa boa acontecendo e Deus é conosco. Não é não? Bom, voltando aqui para o assunto da nossa Jerusalém, que eu queria que a gente refletisse hoje e aquecesse um pouquinho o nosso coração. Que o nosso Deus, ele é um Deus que experimenta colocar as medidas em cima do mapa. Isso, vamos fazer isso. Já fiz. Rapaz, por isso que eu fico apaixonado. Fala para ele. O que acontece, meus amigos? Nós temos a graça e a bênção de termos um Deus que deseja estar conosco. Apesar dos pesares, apesar da nossa incapacidade, apesar da nossa carnalidade, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa falha de caráter, apesar de quão imperfeito nós somos, nós temos a graça de ter um Deus que deu tudo para nos salvar. Né? Ele deu tudo e ele se importa comigo e com você ao ponto de querer se relacionar conosco e querer que mesmo no meio dessa imperfeição que nós somos, que nós viveremos com ele para toda a eternidade. Então, eu me lembro do dia que o povo de Israel foi separado ali. Eles saíram do Egito porque Deus queria separar um povo dentre todas as nações da terra. Ele resolveu separar um povo como propriedade exclusiva. A gente vai ver isso lá em Gênesis 12. Gênesis 12, no versículos 1 e 2, diz que: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Então o que ele está dizendo? Olha,
todos os países, todos os povos, todas as nações, toda essa terra fui eu que criei, eles são meus. Porém, entretanto, todavia, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês obedecerem a mim, se vocês se importarem comigo e firmarem comigo essa aliança e honrarem essa aliança, eu vou ter de vocês uma propriedade peculiar dentre todos os povos, ainda que toda a terra seja minha. Entendeu? Então, Deus quer separar um povo para si, isso lá desde o princípio, quando ele resolve estabelecer o seu povo. Amém? E por que ele faz isso? Porque esse povo que vai ser a propriedade peculiar do Senhor, vai ser a propriedade exclusiva dele, vai servir de modelo para todas as outras nações da terra. Por quê? Porque as nações, elas são nações pagãs. São gente que adoram outros deuses, são gente que levantam outros altares a ídolos que não podem salvar. E Deus está separando um povo para ser representante do céu na terra. Olha que negócio interessante. Né? E aí, nós começamos a começar, é ótimo. Quem tá chegando? Lucas Aedra, bem-vindo, Lucas. Nós começamos a começar, como diz o bom crente, que nós chegamos agora no momento onde nós somos representantes de Deus. Nós somos representantes de Deus para quê? Para influenciar as outras nações, para influenciar as outras culturas, influenciar os outros povos pela cultura do céu. E aí começa então o nosso rolê sobre a Nova Jerusalém. Por quê? É desejo de Deus que toda a terra siga os seus preceitos, as suas instruções, que todos os povos obedeçam ao Senhor, que todos eles experimentem o que é ser propriedade exclusiva de Deus. Se Deus não tivesse levantado, se Deus não quisesse que isso acontecesse, ele não levantaria uma nação modelo para que os povos olhassem para ela e encontrassem nela um modelo de vida ou até mesmo um modelo a ser seguido. Então, nós começamos aqui com a primeira vez que Deus resolve separar um povo e lembra da promessa que ele fez lá para Abraão? Olha, sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Seja bem-vindo, Alex. E fartei uma... como que é? Engrandecerei o seu nome, fartei uma grande nação, aquela coisa toda. Então Deus já começa a fazer promessas para Abraão, e agora com o povo de Israel, ele lembra das promessas que ele fez para Abraão, ele resolve juntar um povo, e esse povo vai ter a propriedade exclusiva de Deus para ser modelo entre as nações da terra. Então, a gente já tem um parâmetro do que é Jerusalém. Quer falar alguma coisa, Fabi? Rapaz, eu quero falar assim, nós temos aqui, né, o David falando sobre Israel e como ela foi separada, né, por Deus. Só que Deus, ele separa Israel e faz desse povo um povo com uma cultura, né? Ele traz a cultura do reino para esse povo, né? Só que o povo não se adequa à cultura desse reino, né? Por conta de olhar para os povos circunvizinhos ali e queriam que os povos circunvizinhos a curto prazo, né? E eu percebo que nos nossos dias nós temos que começar a nos observar, porque nós desprezamos muitas das vezes as promessas de Deus para a nossa vida, né? Você pode perceber, todas as promessas de Deus, elas não fecham a curto prazo. Nenhuma delas. Quando você olha para as promessas de Deus, ela é uma promessa completa, onde você vai ser abençoado nem sempre na sua geração, né? Porém, o que Deus ele faz para você uma coisa tão consolidada que é eterna. Então, assim, a gente quer geralmente as coisas de Deus para essa vida, né? Mas se você vai falar assim, poxa, mas Abraão foi abençoado, mas a terra que Deus falou que ele iria ter, quem herdou foram os descendentes dele. Se você vai olhar para a vida de Isaac e Jacó, nenhum deles pisaram na terra para possuí-la. Quem possuiu essa terra foi, né, o povo que saiu do Egito e foi para ela, 400 anos depois, né? Mas aquela promessa de que sairia de Abraão, né, uma descendência, né, uma grande nação,
que não daria para contar como as estrelas, né? Que até o dia de hoje está aí, sendo piada pesada, né? Mas você vai observar que as promessas de Deus, elas não são todas elas são eternas. Né? O problema nosso hoje é que a gente quer tudo para ontem, para essa vida, e não é só um problema nosso, como também foi um problema de Israel, né? Aquele povo que foi separado, como o David falou muito bem aqui, né? Foi separado para ser um povo que seria estabelecido com uma cultura, mas para essa cultura ela entrar de uma forma que transformasse toda a humanidade, um povo teria que cumprir a risca essa cultura, né? Mas infelizmente esse povo cumpriu essa cultura em parte, né? E aí o Senhor teve que enviar alguém que ensinou toda essa cultura, né? E a partir dele nós pudéssemos vislumbrar nele que a cultura do reino seria estabelecida a partir dele, que a gente conhece aí, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então hoje nós temos um modelo perfeito de como é a cultura do céu, e ele vem trazendo essa cultura do céu a partir do sermão ali na montanha, né? Muita gente, tem muitos irmãos hoje aí dizendo que nem sermão era, né? Que era só uma boa conversa, uma cultura, ele está estabelecendo a cultura do reino ali, né? E essa cultura do reino, a partir do momento que nós olhamos aí naquela conversa de Jesus, nós começamos a perceber não existe tudo que Jesus falou ali, naquela conversa ali, estabelecendo aquelas normas, aquelas situações ali que nós deveríamos praticar para ser um povo perfeito do Senhor, você percebe a longo prazo que traz um benefício para todos. Não tem nada imperfeito ali. Jesus trouxe naquela conversa ali, naquele sermão, como muitos chamam de sermão também, que o reino vai trazer algo que vai ser benéfico à maioria, não só para um. Né? Percebemos em outras populações, em outros lugares, em outras civilizações, que a cultura dessas civilizações, por exemplo, da Grécia e de Roma, que é a que domina hoje, e você vai ter tudo direcionado para si mesmo, né? A ponto de você se tornar alguém independente por conta do seu esforço, alguém independente por conta da sua busca pelas riquezas. E você vai ver na cultura do reino que tudo aquilo que você conquista é para todos, é para benefício mútuo, né? E isso não é só a partir de Jesus, não. Você vai perceber que isso está lá quando Deus tirou o povo do Egito, levou para o deserto e estabeleceu as leis ali, né? A partir daquele momento ali, o Senhor já estava estabelecendo uma cultura, né? Que cultura é essa? A cultura de que, por exemplo, não haveria necessidade entre eles. Ele estipula ali naquela situação. Estou falando do dízimo como ele é pregado hoje. Estou falando do dízimo que era para que órfãos e viúvas fossem sustentados nas suas necessidades. E aqueles que eram os sacerdotes, os levitas, também, porque não tinham uma terra para morar, fossem sustentados nas suas necessidades. Então, naquela cultura ali não existia necessitados. Só começou a existir necessitados a partir do momento que o povo endurece seu coração e começa a se desviar. Entende? Aí vem Jesus de novo, né? Ali com essa cultura estabelecida a partir dele, numa situação onde tinha milhares de pessoas, ele pega 5 pães e 2 peixes, né? E faz com que todos sejam alimentados na situação ali onde ele estava pregando. Então, assim, se existe algo perfeito, se existe alguma coisa que nós precisamos querer muito todo o nosso coração, é que esse reino seja estabelecido, porque você não vai ver mais pobre, você não vai ver mais pessoas necessitadas, você não vai ver mais viúvas, entende? Porque quando você for estabelecer esse reino aqui, toda lágrima será enxugada dos nossos rostos, porque não haverá desigualdade. Olha que interessante, também, né? Não haverá outras coisas também que são mais. Porque quem vai estar lá com o Senhor são aquelas pessoas que entenderam a cultura do reino. Então, assim, Jesus
ele traz aquele sermão ali, porque eu segui o sermão da montanha. Porque ali naquele sermão ali, quem conseguir compreender melhor vai reinar com ele. Olha que legal. Entende? Vai lá, Dave. Fala mais um pouco aí. Guinho, eu acho que você tá muito escuro. Você está contra a luz. Estou contra a luz. Melhorou? Melhorou. Aí. Ótimo. Mas tava me ouvindo aí direitinho? Sim. Então tá ótimo. Aqui, a Ellen, seja bem-vinda, Ellen, e a nossa irmã Edilma, lá da Primeira Igreja Batista Missionária em Trindade. Um beijo no coração. Então, olha o que o Fabinho falou, é muito importante. Nós precisamos ansiar pelo reino de Deus sendo estabelecido na terra. Gente, voltando aqui para o assunto, é desejo de Deus habitar com o seu povo. Olha o que ele diz lá em Êxodo, no capítulo 25, versículo 8. Depois que ele tira o povo de Israel do Egito. Tá se escondendo, Fabinho? Dá ela para ele. Tô na luz, Jesus Cristo faz na nossa vida. A gente vem para a luz, fica até mais mostradinho. Que ousado! Então, ó, olha o que Deus diz para o povo de Israel, né? Os hebreus ali, quando ele tira o povo do Egito, ele diz o seguinte, em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Faze-me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. Então Deus não está só tirando o povo do Egito, da escravidão, e trazendo para o deserto. Tem todo um rolê envolvido nisso. Ele quer separar esse povo como propriedade exclusiva, particular, e ele ainda faz uma promessa dizendo que, olha, vocês precisam levantar um santuário porque eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero morar com vocês onde vocês estiverem. Então, é desejo de Deus habitar conosco. É desejo de Deus estar no nosso meio. Lembra que depois a gente vai ouvir Jesus falando que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Pai estaria presente? Lembra disso? Então, é desejo de Deus, se nós estivermos reunidos no nome dele, que ele esteja presente no nosso meio. Né? Depois, mais para frente, a gente vai ver também que o desejo de Deus ele é tão grande pela humanidade que ele coloca o Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus, para morar agora onde? Dentro de nós, dentro do nosso corpo, entendeu? Para que ele possa habitar conosco. Então o nosso Deus ele é um Deus de perto, gente. Ele é um Deus muito de perto, ele precisa aquecer o nosso coração. Né? As nossas expectativas precisam estar nele. Ontem eu estava conversando com a Dayana, no final do dia, estava falando com ela sobre as expectativas das pessoas, né? Como as pessoas têm expectativas umas nas outras. E quando isso acontece, nós nos sentimos às vezes frustrados, nós nos sentimos às vezes desanimados com alguma pessoa, ou nos sentimos ofendidos com alguém, significa que nós estamos insatisfeitos. E a insatisfação nada mais é do que eu dizer para Deus que se eu estivesse no lugar dele, eu faria completamente diferente. É como se eu estivesse dizendo para Deus que o que ele está fazendo, porque todas as coisas são a permissão dele, que o que ele está fazendo é completamente errado, que se eu fosse ele, eu faria melhor. Então, nós precisamos começar a repensar essa questão das nossas expectativas, porque as nossas expectativas, ainda que estejam em Cristo, muitas vezes elas serão frustradas, por quê? Nem Cristo conseguiu corresponder às expectativas de todo mundo. Entende? Como que a gente vai depositar as nossas expectativas num governante, por exemplo? Tá aí Pedro e Júlio. Tá aí Pedro, que não deixa a gente mentir. Tá aí um monte de gente aí que foi frustrada por Jesus, porque eles criaram expectativas naquilo que não podia, né? E Jesus, ele tem a sua forma de lidar com a vontade do Pai, por exemplo. Jesus ele não veio fazer a sua própria vontade, ele veio fazer a vontade do Pai que o enviou. Então, muitas vezes a vontade do Pai que nos enviou vai frustrar as nossas expectativas. Você está entendendo? Então, se o próprio Deus, às vezes, ele frustra as nossas expectativas em alguma coisa, quem dirá eu, que sou homem falho, se você tiver depositando sua expectativa em mim, ou em algum pastor, ou se eu tiver depositando a expectativa em alguém, nós temos um grande problema, porque nós seremos frustrados. Agora, assim, os planos do Senhor, eles jamais frustrarão, que é completamente diferente do que a gente está falando aqui agora. Né? Nós temos essa incapacidade de nos tornarmos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Né?
Então nós precisamos começar a observar a nossa vida. Eu estou frustrado com alguma coisa? Eu estou criando expectativas em algo que não pode me suprir? Então, bem possível que eu estou dizendo para Deus que se eu estivesse no lugar dele, eu faria completamente diferente. Bom, pensando agora nessa mudança de cultura, sempre foi desejo de Deus habitar com o seu povo, tanto que ele estabelece ali as leis, a constituição dessa nova terra, né, desse novo governo, que seria o governo do próprio Deus sobre o povo de Israel. Quando a gente vai olhar para Jesus, é o que o Fabinho estava falando, depois Jesus ele vem trazendo para nós o conceito do Sermão da Montanha, que hoje nós chamamos de sermão, mas na verdade é aquilo que o Fabinho falou, né? Foi na verdade uma conversa. De forma errada a gente chama isso de sermão porque a gente pensa que Jesus estava lá falando agressivamente com um monte de gente, não era isso. Jesus, ele gostava de conversar com os seus discípulos, né? Ele ensinava com amor, com carinho, né? Juntava todo mundo e isso, na maioria das vezes, acontecia em volta de uma mesa. No caso do Sermão da Montanha, foi em cima do monte. Mas o Senhor vem estabelecendo a cultura do céu, a cultura daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Então, o maior desejo de Deus é habitar entre nós. Lá em Levítico, no capítulo 26, versículos 11 e 12, diz: Eu estabelecerei a minha habitação no meio de vós, e não vos rejeitarei jamais. Estarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Olha que interessante. Deus falando para o povo de Israel que se eles obedecessem as instruções do Senhor, ele seria o seu povo. Bem-vinda, Luana. Luana já está bem marcada aqui com o nosso potinho de frango, hein? O nosso potinho de frango. O melhor patê de frango de Niterói de todos os tempos. Então, é desejo de Deus habitar conosco. Lá em 1 Reis, no capítulo 6, versículos 12 e 13, diz que quando este templo que você está construindo, se você seguir aos meus decretos, executar os meus juízos e obedecer aos meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Entendeu? Então, o desejo de Deus é habitar conosco, porém, para que ele habite conosco, nós precisamos dar voz ao que ele está falando. Nós precisamos ouvir a sua voz, nós precisamos obedecer às suas instruções. Porque obedecer é melhor que sacrificar. Amém? Bom, eu tenho aqui para passar para vocês, mas acho que eu vou deixar para a próxima aula, um conceito sobre unidade, né? Que é a unidade de Deus. Ele faz isso em 3 fases. A gente vai explorar melhor isso na próxima aula, mas já queria adiantar alguma coisa. Que primeiro, quando ele diz que quer habitar no meio do povo, ele manda construir um tabernáculo. Né? Você vai ver lá o tabernáculo no deserto, que foi o tabernáculo de Moisés. Deus mandou Moisés construir esse tabernáculo com vários detalhes, com repartições, com o local onde a presença de Deus estaria, o local onde o sacrifício sobre os pecados aconteceria, o local onde o povo se reuniria. Então, tudo ali para representar que era a casa de Deus naquele momento, né? Onde Deus descia para habitar no meio do povo. Essa é a primeira fase. A segunda fase é quando Jesus vem, habita no meio do povo e derrama sobre nós o seu Espírito, que é o Espírito Santo, que agora é o Espírito de Deus, o próprio Deus, morando, habitando dentro de mim e de você. Essa é a segunda fase dessa unidade daquilo que Deus quer fazer desde o princípio, que é habitar conosco. E a terceira, que a gente ainda vai falar lá no final, é sobre a Nova Jerusalém, que é quando finalmente todos nós viveremos para sempre com o Senhor. Nós viveremos para sempre, não vai haver nada que nos separe dele. Entende? E isso de forma física. Então a gente vai explorar essas três fases aí. Olha a unidade aí de Niterói chegando, a Marcha da Unidade. Será que esse ano vai ter Marcha da Unidade? Será? Então vai ser um sucesso. Então, nós vamos deixar para explorar isso daqui na próxima aula, que vai ser semana que vem. Mas eu queria que você guardasse isso no coração. Desejo de Deus é habitar entre mim e você. Desejo de Deus, hoje nós estamos vivendo essa segunda fase, onde o Espírito de Deus está morando dentro de mim e de você. Então, como isso se dá, né? Como que isso acontece?
Se nós temos o Espírito de Deus, que é santo, morando dentro de nós, presta atenção nisso. Nós não podemos construir para ele uma casa de qualquer jeito. Nós não podemos viver de forma onde nós não nos importemos com o Espírito de Deus. Então, se o Espírito de Deus que habita em mim hoje, ele está dentro de mim, significa que ele vê com os meus olhos, ele fala com a minha boca, ele pensa com os meus pensamentos, ele ouve com os meus ouvidos, ele sente através de onde eu toco, né, o que o meu corpo faz. É uma extensão daquilo que Deus é. É uma extensão daquilo que Deus é nesse momento. Por quê? Porque ele habita em nós. E aí Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que quando nós viemos para Cristo e nós nascemos de novo, não vive mais eu. Cristo vive em mim. Entende? Então a minha vida começa a se tornar uma extensão daquilo que Deus é. Não daquilo que Deus vai ser ou daquilo que Deus foi um dia, mas daquilo que Deus é. Consegue entender? Então, nosso assunto é Jerusalém cardíaca. Nós estamos caminhando para uma nova Jerusalém. Só que é uma coisa que precisa ficar clara aqui no nosso estudo, e a gente vai desenvolver isso nas próximas aulas, que nós só entraremos na nova Jerusalém se nós conseguirmos lidar com o fato de que o Espírito de Deus já mora em nós e como que nós correspondemos a isso. Entendeu? Porque não vai adiantar a gente morar com ele numa eternidade se a gente não conseguir se adaptar a ele enquanto nós estamos aqui, enquanto ele está morando dentro de nós. Enquanto ele está fazendo de nós uma extensão da sua habitação. Amém? É um assunto um pouco complexo, mas a gente vai conseguir desenrolar isso nos próximos dias. Por quê? Nós somos salvos com um objetivo. Nós somos salvos porque nós vamos morar eternamente com Deus. Porém, nesse exato momento, ele está morando dentro de nós. Só que nós só vamos morar com ele para sempre se nós fizermos dessa habitação, que é o nosso corpo hoje, uma extensão daquilo que Deus é. Porque não vai haver incompatibilidade para a gente entrar na Nova Jerusalém. Porque a gente vai ver depois que para você entrar na Nova Jerusalém, tem muita água para rolar debaixo da ponte. Então nós precisamos nos adaptar com essa consciência hoje e vivermos hoje como se nós estivéssemos sendo a representação de Jesus Cristo na Terra, para que a gente seja digno de entrar na Nova Jerusalém. Porque não é todo mundo que vai entrar lá. Depois a gente vai falar sobre isso. Tem um povo que vai morar na Nova Jerusalém e tem um povo que vai morar do lado de fora da Nova Jerusalém, que não vai nem poder entrar dentro da cidade. Entendeu? É meio complexo, mas a gente vai desenrolar isso no futuro. Beleza? Quer falar alguma coisa? Mas eu ouvi uma entrevista, né, do Derek Crew, né, aquele ator da Branquela. Você falou uma coisa aí que me lembrou essa entrevista. Né? Ele falou uma vez numa entrevista que o que faz ele ser uma pessoa enérgica, o que faz ele fazer tudo com excelência é a gratidão. Né? E a partir do momento que ele percebe essa gratidão, tudo que ele faz com muita energia, porque ele olha para aquilo que ele tem, aquilo que ele é, e ele percebe que ele tem mais do que ele merece. Né? Quando nós temos uma bijuda igual o povo de Israel, que achava que Deus estava dando menos do que eles mereciam, e eles começam a reclamar, eles começam a murmurar, eles começam a querer voltar para o Egito, né? E todos eles perecem ali no Egito, que não era verdade. Né? Eles não comiam o melhor alimento do Egito, eles não tinham a melhor água do Egito, não tinham no Egito os tratamentos, afinal de contas, eles eram movidos a chicotes. Né? E Deus traz eles para uma liberdade, movimentando e fazendo deles uma nova cultura para eles não mais absorver uma vida de escravo e querer sim se tornar independentes, aqueles que tinham o seu próprio mel, a sua própria fruta, o melhor da terra. Né? Mas para isso acontecer, eles tinham que ser gratos, e eles não eram assim. Mas dois caras entenderam isso, foram Josué e Caleb, e foram eles que entraram na terra. Né? Por quê? Você percebe que eles ouvem tudo aquilo que foi dito por Moisés, né? Assimilam tudo que Moisés falou, toda a cultura que Deus passou para Moisés,
e chegam com 80 anos, com muita energia, com muita força, a ponto de Josué ser o guia do povo, né? Muito energicamente, a ponto de botar o povo tudo, né? Guiar aquele povo de uma forma muito forte, de muito enérgica, a ponto de transformar todos aqueles que estavam ali naquela situação, ali naquela terra. E Caleb, quando entra na terra, com 80 e tantos anos, ele fala, olha, eu tenho uma energia, eu tenho uma força de como se eu tivesse nos meus 40, de quando ele saiu lá do Egito. Olha só que interessante. Né? Mas você percebe um pouco. Só uma pausa aqui, para dizer que o Fabinho está igual o Caleb, quase com a idade de Caleb aí, pronto para derrotar os gigantes. Oi? Que o Fabinho está com quase a idade do Caleb aí, pronto para derrotar os gigantes tudo da terra. Eu tô com a aparência de 40, olha que maravilha. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês nós temos mais do que merecemos, né? E a partir do momento que a gente conseguir entender isso, a gente não vai olhar para as coisas perecíveis dessa vida e vai sentir o nosso coração desejoso disso a ponto de abandonarmos o nosso Deus. Né? Então, para nós formarmos um desejo muito grande pelo que é eterno, nós temos que observar tudo que Deus nos dá e perceber que tudo aquilo que Ele nos deu foi o necessário. Né? E a partir do momento que a gente muda o nosso coração e começa a querer dessa vida, né, a recompensa de Deus, a gente foge desse propósito. Eu acredito muito, hoje eu tenho feito um exercício mental muito grande para olhar para tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos dado aqui na Create, tudo aquilo que Ele tem feito por nós, né? E tudo aquilo que eu também fiz de errado na minha vida, eu olho para tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse período e começo a perceber, Deus ele tem nos dado muito além daquilo que nós estamos pensando. Né? Então, se a gente continuar nessa linha de raciocínio, levando para vocês tudo aquilo que Ele tem trazido para nós, né? É exatamente aquilo que Ele prometeu. A gente está buscando o primeiro reino, né? Compartilhando com vocês esse reino, sendo justos, as outras coisas vão ser acrescentadas. Né? Assim como o ator, o Terry Crew, né? O Danilo Gentili também falou uma vez que ele tinha muito mais do que ele merecia e falou também que era uma pessoa grata e por ele ser uma pessoa grata ele tem, né? Não tem mais nada que perder, afinal de contas ele perdeu na vida, tinha toda expectativa, mas o dia que ele começou a ser grato, ele começou a melhorar de vida. E nós temos pessoas aí que nem são da nossa fé, aprenderam essa energia que é a da gratidão, de olhar, acordar, respirar, olhar para o céu e falar, nossa, tem muito mais do que eu mereço. Né? E eu creio que é o primeiro exercício, né, de quem quer morar na Nova Jerusalém, de quem quer estar com Jesus Cristo, olhar para o céu, olhar para a vida, né, e perceber que a gente tem muito mais do que merece. É isso aí. Gratidão, né? Gratidão é o oposto da insatisfação. E a gente vai percebendo que em Cristo nós somos satisfeitos. Só acho que, se não me engano, o apóstolo Paulo ele vai falar, olha, estejando, se vocês tiverem o que comer e com o que se vestir, estejam com isso satisfeitos. Nós precisamos encontrar um caminho de satisfação em Deus, porque as nossas satisfações, elas não serão, as nossas satisfações não serão satisfeitas nas pessoas, nos governos, na família, na comida que você mais gosta, no melhor passeio que você tiver. Olha o pastor Eliseu Batiston, direto de Pato Branco. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, nós precisamos conseguir estar satisfeitos em Deus, ainda que o Senhor às vezes frustre os nossos planos, porque muitas vezes os nossos planos e os nossos sonhos, eles não estão de acordo com a vontade divina para nós. E muitas das vezes, a vontade de Deus, ela vai confrontar um desejo carnal nosso. E aí é onde nós somos frustrados, né? Porque nós não estamos com o coração alinhado com o coração de Jesus.
nós não estamos com a mentalidade alinhada com a mentalidade de Jesus. Tem até um curso da Valnice, a apóstola Valnice Milhomes, que eu recomendo para todo mundo, que fala como formar a mente de Cristo em nós. Né? Tem lá no canal dela no YouTube, são várias aulas, e é muito bom e importante para nós. Como nós podemos formar o caráter e a mente de Cristo em nós, para que a gente consiga começar a pensar como Jesus. Começar a olhar a vida como Jesus olha. Começar a perceber as coisas que Jesus percebe, o que é que a gente perceba. Entende? Porque se a gente conseguir substituir a nossa vida pela vida de Jesus, as nossas frustrações serão menores. Né? E o nosso campo de satisfação vai estar completo diante do Senhor. Qual o nome dela? Coloca aí para mim, Valnice Milhomens. Acho que o Fabinho sabe escrever. Eu também sei, mas é que tá ruim aqui para escrever. Ah, não, acho que eu tô pelo computador. Valnice. Inclusive, a Valnice está repetindo um curso. Eita, glória! Deus abençoe, querido pastor. Estamos com saudade, querendo fazer uma live com o Senhor para falar sobre Apocalipse, sobre o fim dos tempos, porque nós somos pessoas apocalípticas, entendeu? Bênção de Deus. A Valnice está fazendo um curso agora, e liberando lá no canal do YouTube dela, acho que, se eu não me engano, é todo sábado. É o curso sobre personalidade restaurada. Então, cara, é muito bom, vale a pena. O conteúdo da Valnice, ele é excelente, é uma mulher inspirada por Deus. Então, vale a pena. Você que quer ficar mais parecido com Jesus, na sua forma de se alimentar, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, de falar, procura a Valnice Milhomes. Os cursos dela estão disponíveis de forma gratuita no YouTube. É muito bom, ajuda bastante, tá bom? Nós somos discípulos, né, de Valnice. Nós aprendemos muito com ela e tem sido uma bênção. Então, meus irmãos, guardem isso no coração. Se nós estamos insatisfeitos, é porque nós não compreendemos ainda o que nós temos dentro de nós. O que nós temos dentro de nós? Nós estamos vivendo esse segundo estágio da unidade de Deus em nós, que é o Espírito Santo morando em nós hoje. Então, se não há satisfação em nós pelo Espírito de Deus hoje, se nós estamos insatisfeitos com alguma coisa, provavelmente nós estamos dizendo sem verbalizar, mas às vezes é uma declaração, né, não dita, mas às vezes com as nossas ações nós dizemos muitas coisas. Com os nossos pensamentos nós dizemos muitas coisas. Nós estamos dizendo para Deus que se nós estivéssemos no lugar dele, nós faríamos completamente diferente, porque nós não estamos satisfeitos com o que ele nos deu, com o que ele fez e está fazendo na nossa vida. Então, nós precisamos mudar a mentalidade, porque quem vai entrar na Nova Jerusalém é um povo exclusivo, é um povo de uma mentalidade diferenciada e é um povo que aprendeu a viver satisfeito em Jesus Cristo. Nós vamos aprender isso melhor nas próximas aulas, vai ser benção. Vai ser benção. Vai nos edificar bastante. Não é não? É sim. Estamos chegando para o final, né? Final da nossa aula de hoje. Quero agradecer aqui Dayana, o pastor Eliseu, quero agradecer a Luana, o Cris, a Daiane, quem mais estava aqui com a gente? O pastor Rogério, o pessoal lá da Inova Gospel, a Edilma, a Ellen, o Alex. Nossa, tem uma galera aqui hoje, hein? Glória a Deus pela vida de vocês. Nossa. Minha mãe, que está lá no interior de São Paulo. Um super beijo para vocês. E a gente se vê aqui, então, na próxima semana para continuar falando desse assunto, que é o nosso curso. Eu não sei quanto tempo ele vai durar, mas provavelmente a gente vai estender ele para muito mais para frente, porque nós temos muitos assuntos importantes que eu sei, eu sinto no meu espírito, e nós temos percebido que Deus quer levar uma noiva para habitar na Nova Jerusalém, mas essa noiva ela precisa estar madura e com uma consciência mais elevada, né? Com uma mentalidade parecida com a mentalidade de Jesus, para que a gente possa conseguir esse objetivo. Amém? Deus os abençoe. Daqui a pouquinho o Fabinho vai fazer mais uma live. Fiquem por aí, então, não vão embora. O Fabinho vai fazer uma live para falar sobre a quem nós temos dado ouvidos. Nós temos dado ouvidos à voz enganosa da serpente, né? A língua bifurcada, ou ao Espírito de Deus que habita em nós.
Então fiquem aí, que é mais uma aula do Fabinho, vai ser bênção para sua vida, vai te edificar bastante. E hoje ainda nós temos na TV Ondas Play o programa Onda Missionária. Vai ser bênção de Deus, a gente vai gravar daqui a pouquinho. Você não pode deixar de assistir às 19 horas. Procura lá, baixa o aplicativo da TV Ondas Play, vai lá no Play Store, vai no YouTube, procura a TV Ondas Play e nós estaremos ao vivo, às 19 horas, com o programa Onda Missionária. E hoje também às 19h30, pessoal lá da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Libertos por Cristo, nós teremos mais uma aula sobre evangelismo criativo. Curso Modo Expansão. Deus abençoe, a gente se vê. Um beijo no coração de todos. Tenham um bom dia. Tchau, tchau, Fabinho. Até daqui a pouquinho. Tchau.